Bem-vindos, bem-vindos! Mais um Café com Destino. Vai chamando todo mundo, vai compartilhando com todo mundo, vai colocando aqui da onde você está falando. Quero saber qual é a sua cidade, quero saber que hora você está assistindo. Eu amo conhecer quem está conectado aqui com a gente no café. Olha, nós estamos começando uma série muito especial essa semana, que é uma série sobre os melhores podcasts que nós já gravamos. E você vai poder aprender códigos milenares, coisas que estão dando certo há milênios através da boca de grandes especialistas, homens e mulheres que mudaram muita coisa na forma de pensar e de agir da sociedade, gente que está dominando nas esferas do governo, nas esferas da política, nas esferas financeiras, nas esferas da música, nas esferas dos negócios, gente que está influenciando. Então, eu te convido a prestar muito atenção nessa série que começa hoje, aqui no Café com Destino. Vamos lá com força total, vai botando com a tua cidade, vai botando de onde você está falando, que para mim é muito importante. Como é que vai ser essa série? Essa série vão ser pedaços dos melhores momentos do Brunecast em vídeo, ou seja, nunca foram vistos por ninguém, porque nós nunca subimos Brunecast em vídeo em lugar nenhum. Você aqui, meu aluno do Café com Destino, eu quero mostrar que você que é fiel a mim, eu também sou fiel a você, ou seja, eu também te entrego o meu melhor, eu também te entrego aquilo que ninguém viu antes, eu também tenho um compromisso em te dar o meu melhor, te dar o ouro que eu tenho. Então você vai assistir hoje, na estreia dessa série, que vai durar uma semana, você vai assistir hoje a estreia do Brunecast com Flávio Augusto. Quem é Flávio Augusto? Fundador da WhatsApp, a maior escola de inglês da América Latina. Mais de 250 mil alunos. Olha, o Flávio Augusto, além de ser dono da Wiser Educação, que é um grande grupo educacional, é também fundador do Orlando City, o famoso time de futebol dos Estados Unidos. Isso aí mesmo. Ele acabou de vender o Orlando City por mais de 2 bilhões de reais. Ele sabe o que faz e o Flávio Augusto, além de ser um mega empreendedor, é um homem de família, é um grande amigo e também um homem de Deus, um homem temente a Deus. Então prepara seu coração, porque a gente vai trazer nessas séries aqui somente os melhores. E hoje é com Flávio Augusto da Silva. Tá preparado? Pega agora esse link, encaminha para todo mundo e fala, gente, vocês não sabem, o Thiago vai disponibilizar somente para quem é aluno do Café com Destino os melhores momentos dos melhores Brunecasts já vistos no Spotify, que é só áudio. Nós vamos disponibilizar em vídeo essa semana aqui para você, que é nosso aluno do Café com Destino. É um grande privilégio somente para você. Compartilha com todo mundo, dá um like no vídeo. Quando você dá like no vídeo, entrega para mais gente. Olha, se você não está inscrito no nosso canal, vai aqui no botão vermelhinho, inscreva-se e automaticamente você se torna um aluno aqui do nosso Café com Destino, tá bom? Então corre lá e vamos apertar o play aí nessa mega entrevista com Flávio Augusto. Acompanhe e eu volto aqui no final. Uma coisa que eu percebo, Flávio, inclusive na sua vida, mas se você prestar atenção na vida de todo mundo que brilhou, que as maiores oportunidades estavam atrás de grandes dificuldades. Tinha uma grande dificuldade ali, muita gente paralisa, muita gente foge, muita gente desiste, mas atrás de uma grande dificuldade pode estar uma grande oportunidade. Conta um pouco assim das maiores dificuldades que você teve e quais foram as oportunidades que estavam atrás disso. Pelo menos um caso que você lembre que você que teve uma grande oportunidade atrás de uma dificuldade. Por exemplo, eu lembro o caso quando você foi expulso do Colégio Naval, que era um sonho seu, e isso é uma dificuldade enorme. Você tem que explicar para os pais o que está acontecendo, estudou tanto e tal, mas ali teve a oportunidade de começar a empreender. Tá? Então essa é a primeira pergunta. Já deixando a segunda pergunta para você ir pensando enquanto eu respondo a primeira, você acha que isso é algo que mexe muito comigo, que a pessoa, para ser bem-sucedida no empreendimento, ela precisa ter trabalhado com isso antes? Por exemplo, a maior padaria aqui da nossa região, o dono dessa padaria foi padeiro em uma padaria qualquer antes, aprendeu um monte de coisa e depois juntou um dinheirinho e abriu essa padaria. Você também vendeu cursos de inglês antes de fundar o WhatsApp. Então são duas perguntas que eu quero deixar de cara aqui com você. Atrás das oportunidades, das dificuldades, das oportunidades, e se você precisa ter prática antes de começar o empreendimento.
Muito bem, muito bem. Bom, primeiro, obrigado pela sua hiperadjetivação no início, um dos maiores do mundo. Do mundo, do planeta. Você é amiga para essas coisas, né? Amiga para essas coisas. A gente já começa o ano assim, né? De todas as galáxias. Todas as galáxias. Eu não conheço nenhum maior. Muito bem. Mas sobre as dificuldades elas têm a capacidade de nos tirar da zona de conforto. Uhum. Porque no meio da dificuldade, se a gente, inclusive, ligar o modo sobrevivência, imagina, você está andando numa selva e dá de cara com um leão. Você sabe que se você correr, ele vai te pegar. Não é? E aí você pode, sei lá, subir numa árvore. Talvez ele suba numa árvore também. Nem sei se leão sobe em árvore, deve subir. Não é? Ou seja, você sabe que você está com um perigo iminente de vida. Uhum. Teu cérebro imediatamente liga teu modo de sobrevivência. Uhum. Modo de sobrevivência, ele te injeta adrenalina. A adrenalina é uma química que deixa teu cérebro mais ativo. Uhum. Seca a tua boca, o estresse ali, ele é dos efeitos que você sente. Então, a tua pulsação, ela acelera porque quer injetar mais sangue no seu cérebro, porque seu cérebro funcionar mais. Ou seja, teu organismo entende que você está com perigo iminente de vida, joga mais sangue, pulsa mais sangue no seu cérebro, oxigena mais o seu cérebro. Eu não sou especialista nisso, mas já li, sou muito curioso sobre isso, já li que parece que as coisas ficam em câmera lenta, porque você acelera, porque teu cérebro quer que você tome decisões mais rápidas, né? Às vezes, 1 milésimo de segundo mais rápido de decisão pode significar salvar sua vida. Esse é o modo de sobrevivência. Não é? Quem já correu de cachorro na rua sabe disso, né? Se o cachorro tá vendo, aí o cara começa a latir, você sai correndo. Você bate recorde de 100 metros rasos, você salta a barreira, pula muro, sobe árvore, não é? Uma coisa disso que você está falando, uma vez eu perguntei para um amigo meu que era policial como um bandido fugindo da polícia conseguia pular muros tão altos. E ele falou exatamente isso. Ele falou, rapaz, você já parou para prestar atenção no nível de adrenalina que o cara tá tentando salvar a própria vida? O cara pula muro de 3 metros com um pulo, entendeu? É um negócio absurdo. Enfim, esse é o modo de sobrevivência, né? Você olha por dentro daquele cachorro e aí, de repente, você não tá... Você estava cansado, mas não está mais tão cansado agora. Não é? Se daqui a pouco você está correndo uma maratona, o cachorro atrás de você. Se for um pitbull, você corre mais rápido ainda. Pitbull é inglês. Pitbull, pitbull é português. Bom, meu amigo, o que acontece? As dificuldades, elas criam mais ou menos esse tipo de efeito na gente, né? Então, a dificuldade cria esse efeito e aí você tem que dar uma solução, o teu cérebro funciona de uma outra maneira, você sai da zona de conforto. Então, as dificuldades, ninguém gosta de dificuldades. Eu dizer que eu gosto de dificuldade não é verdade, mas todas as vezes que a dificuldade vieram, eu tive que dar soluções que provavelmente, se ela não tivesse vindo, eu não teria dado, e essas coisas até me confrontam. Eu vou dar um exemplo recente do Covid, que veio e o nosso negócio no Brasil eram 420 escolas presenciais e essas escolas fecharam. E, de repente, a gente teve que dar uma solução, porque se você pegar qualquer empresa que fique fechada por muito tempo, ela quebra, qualquer empresa. Não é? Não só nós, como todos os empresários do Brasil tiveram que dar uma solução ali para os seus problemas. Então, a gente criou soluções que, muito provavelmente, se não tivéssemos tido o Covid, o desafio do Covid, a gente teria tomado. E hoje que tomamos, e o resultado dessas decisões foram um crescimento muito exponencial, muito grande, que nos tornou, inclusive, melhores e maiores, com mais resultados, inclusive financeiros, do que antes, eu fico me perguntando, se não tivesse tido Covid, muito provavelmente não teria tomado esse caminho. E esse caminho foi muito positivo. Isso é meio confrontador, porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente pensa, cara, eu estava acomodado, cara. Às vezes nós estamos ali acomodados com um resultado bom, mas a gente talvez teria o ótimo se a gente estivesse fora da zona de conforto, e a dificuldade, ela nos traz esse tipo de desafio. A segunda pergunta que você fez sobre se é necessário você trabalhar numa área antes de empreender nesta área, necessário não é, mas saudável é muito.
Porque existem dois tipos de capitais quando você abre um negócio. O capital financeiro e o capital intelectual. Uhum. O capital intelectual, você tem como? Muita gente acha que é lendo um livro, ou assistindo uma aula numa faculdade, ou num curso qualquer. É claro que um curso, ou uma faculdade, ou um livro pode ajudar, mas o conhecimento vem da prática. O know-how seria O know-how o capital intelectual vem da prática da informação que você tem. Quando você lê um livro, você recebe informação. Uhum. Não é? Quando você coloca essa informação em prática, você começa a desenvolver o seu conhecimento. Mas quando você coloca em prática de maneira sistemática, a ponto de você replicar em alguém, isso se tornou uma metodologia. E quando ela se torna uma metodologia, a gente dá um nome nisso em negócio de know-how, de conhecimento. O cara tem know-how naquele assunto. O que é know-how num assunto? É quando você tem um conhecimento prático, sistemático, metodológico, a ponto de você repeti-lo e replicá-lo quantas vezes você quiser, a ponto de você poder ensinar a uma outra pessoa e ela replicar aquilo que você ensinou. Pronto, tu tem um know-how sobre um determinado assunto. Você só vai ter know-how no assunto se você praticar. Eu trabalhei 4 anos num curso de inglês na área de vendas. Então eu ganhei know-how de vendas. Uhum. E vendas é aquela atividade numa empresa que você traz receita para dentro. Então, você imagina. Então, quando você vai abrir uma empresa, ou você tem muito capital financeiro, você tem que ter muito capital financeiro ou muito capital intelectual. Se você tem muito capital intelectual, você pode até ter menos capital financeiro, porque você vai acertar mais, você vai trazer mais receita. Ou então, quando você não tem conhecimento, você precisa de muito capital, porque você vai errar muito até você aprender ao longo dos primeiros anos, os anos mais difíceis de uma empresa, ao longo desses primeiros anos, até você aprender. Aí, para você aprender enquanto trabalha na sua própria empresa, você precisa de muito capital para bancar essa sua falta de conhecimento por um tempo. Senão você quebra. Agora, se você não tem nem dinheiro e nem conhecimento, a tendência é você quebrar. A tendência é quebrar. Não por acaso, mais de 80% das empresas quebram nos primeiros 10 anos de existência. Então, essa é a tendência. Por quê? O cara não tem nem capital de giro, nem capital e nem capital intelectual. Não é? Então, é bom. Por que é bom você poder trabalhar na área antes de você empreender? Porque você vai aprender com o dinheiro do patrão. Você não está bancando, você está trabalhando, mas não importa qual é o salário, pode ser até um salário pequeno, não interessa. Aquele conhecimento que você está tendo, você está adquirindo sob o risco do patrão. Você não tem risco nenhum, você trabalha, você emprega teu tempo, ganha um salário, muito ou pouco, não importa. Você está ganhando um know-how, um conhecimento que pode se transformar em know-how, que no dia que você abrir o seu negócio, aquele conhecimento é aplicado como capital intelectual e te gera resultado. Aí, obviamente, eu sempre recomendo que seja na área de vendas, porque vendas é o que traz recursos para dentro da companhia. Então, acho que eu consegui responder as duas. Consegui lembrar das duas, né? Minha memória anda... Eu anotei aqui um resuminho, olha só. Você falou que a dificuldade ativa o modo sobrevivência. Então, se você quiser olhar positivamente para a dificuldade, ela está liberando aquilo que você precisa emocionalmente, fisicamente, para ter força suficiente para a nova fase. Às vezes até quimicamente. Né? E que quimicamente também, fisicamente. Ou seja, o modo de sobrevivência ele é muito importante para você fazer coisas que jamais faria se estivesse na zona de conforto. O muro é de 3 metros, se me botar para pular sem necessidade, eu vou dar um pulo de 1 metrinho, vou achar que pulei muito e vou cair. Agora, para salvar a própria vida, você pula 3 metros e faz história. Então, a dificuldade ativa o modo de sobrevivência. E aí eu falei uma coisa, que atrás das dificuldades estão oportunidades, mas você falou de uma forma que deu a entender que atrás das dificuldades você acaba criando as oportunidades por causa do modo de sobrevivência. Então a oportunidade não está paradinha ali. Você vai criar por causa do modo de sobrevivência, falar, eu posso fazer tal coisa para sobreviver, para sair dessa situação e acaba criando um novo negócio. Acaba tendo coragem de fazer coisas que você jamais faria em outra situação. Agora, eu não tenho dúvida, Flávio, existem grandes empreendedores no Brasil. E tem gente no Brasil que fatura mais do que você. Correto? Muitos. Muitos. Então, beleza. Mas agora aqui, ó, olha uma chave importante.
Mas por que as pessoas reconhecem você como o maior empreendedor do país ou um dos maiores do Brasil, da América Latina? Eu arrisco dizer que não é pelo faturamento, mas pela capacidade de comunicação. A partir do momento que você se posiciona da forma correta, as pessoas elas admiram você, te colocam num pedestal e falam, não, o Flávio Augusto é minha referência em empreendedorismo, por causa da forma que você se comunica. Então, qual a importância da comunicação no que você fez até aqui, como empreendedor? E também já pedi para o Daniel preparar uma pergunta sobre isso. Antes de te responder, ainda pegando o link do modo sobrevivência, porque eu acho que é importante, muitos caem na armadilha, em vez do cérebro entrar do cara em modo sobrevivência, ele entra em modo lamentação. Em modo autopiedade. Ai, meu Deus, o leão, eu vou morrer, eu vou morrer. Você entendeu? O cara entra no desespero. Ele perde o controle emocional dele, ele entra em desespero. Então, em vez dele ativar, de usar aquela energia para poder saltar o muro de 3 metros, ele fica chorando porque acha que não vai conseguir saltar 1 metro. Ele entra nesse modo, isso é muito comum, infelizmente. E daí as oportunidades elas são perdidas porque elas deixam de ser criadas. Elas deixam de ser criadas. Aquele olhar, aquela visão mais ativada, o cara deixa de ter, porque em vez dele ter sido pragmático para fazer acontecer, para virar o jogo, para poder salvar a própria pele, para poder achar uma solução, para poder achar um caminho, não. Ele olha para aquela situação e não se vê capaz de se livrar dela. E ele fica apegado àquela situação e fica se lamentando. Não é? Quantas pessoas viram que o Covid fechou a economia em 2020 e que aquilo ficaria por 6, 7 meses, aquilo ficaria por muito tempo. Em vez dela dar uma solução que fosse completamente diferente da que ela tinha antes, ela ficou apegada àquele passado que provavelmente nunca mais vai existir. Ficou apegado naquele passado, se lamentando, abraçado com aquele passado. E entrando talvez até naquela discussão, não deve fechar, não deve abrir, deve fechar, deve ficar aberto, deve ficar... Ou seja, discussões que são pertinentes para a quem de direito, a quem tem que ficar discutindo isso. Empresário não tem que ficar discutindo isso. Empresário tem que pensar assim, cara, esse troço vai ficar fechado 1 ano, o que eu vou fazer para sobreviver? Ponto! Se eu concordo, se eu discordo, se deve fazer, se deve abrir, se não deve abrir, se fulano, se o político X deve isso, se o Y... O cara entrou nessa conversa e passou 1 ano esperando, debatendo. Enquanto ele debateu, ele quebrou. Quando o empresário tem que debater, ele tem que dar a solução. Há 3 meses fechado eu quebro, então o que eu faço para resolver? Vendo online, faço delivery, faço entrega, faço um curso, mudo meu produto, mudo de área, o que eu faço? Que foi o que você fez, né? Você passou... Não, foi o que nós fizemos. Das 400 e poucas lojas ou escolas, você passou para o online. Saímos de 67 mil alunos para mais de 400 mil alunos. Isso porque a gente simplesmente mudou a plataforma. Exatamente. Mas eu não queria. Eu não escolhi isso. Eu não gostaria que fosse assim, mas eu não gostaria uma coisa, o que foi é outra. Eu não gostaria que o leão aparecesse na minha frente na selva. Mas já que ele apareceu, eu vou subir naquela árvore. Porque se eu olhar para a cara dele, não deveria, o leão tá aqui, eu não concordo, vamos para Brasília fazer uma votação, porque esse leão... Vou processar o governo porque o leão não está aqui, mas o político deve... Cara, esquece isso, meu amigo, o leão tá aí, se tu ficar ele vai te comer, e se tu não subir naquela árvore, você não vai sobreviver. Então, o empresário precisa ser pragmático, ligar o modo sobrevivência, e não ligar o modo lamentação, ou o modo político, ou o modo que for. Então, só para... Não se deixar bater pela discussão do momento e fixar os olhos no próximo passo, né? Basicamente isso. Você não ficar paralisado. Exatamente. O cara pode até saber da discussão. Sim. Ele pode até ter uma opinião. Ele pode até gastar 30 segundos no dia dele com aquilo. Mas não o dia inteiro no WhatsApp. Claro. Batendo boca com outra pessoa. Claro. Ele precisa fazer o que precisa ser feito para se livrar do leão que está ali para comer ele. Então, excelente. Esse é o ponto, né? É isso aí, pessoal. Foi bom ou não foi? Tremendo, né? Caminha para todo mundo, porque muita gente precisa assistir isso. Nós sabemos que muita gente está ativado no modo sobrevivência, ao invés de estar preocupado em crescer, em prosperar, só quer sobreviver. Flávio é um grande especialista, nos ensina a criar oportunidades em tempos de crise, e nós precisamos também entender que
como o Flávio sempre diz que estabilidade não existe. Então você tem que estar sempre lutando para estar se equilibrando, porque, por natureza, a estabilidade não está disponível. Olha só, você vai poder assistir esse Brunecast completo a partir da semana que vem. Nós, além de Pílulas de Sabedoria, que acontece às 20 horas, nós também vamos começar a subir episódios completos do Brunecast. Olha só, se você gostou dessa informação, coloca agora aqui nos comentários. Thiago, que boa notícia, não acredito. Isso aí, nós vamos começar a disponibilizar sempre a parte da tarde, né, a parte da noite, ou seja, o Café com Destino às 7h57. À noitinha a gente já está subindo o Brunecast no nosso canal do YouTube completo. Isso que você viu agora do Flávio Augusto é só um pedacinho. Então prepara seu coração, porque a partir da semana que vem, vem completo. Sabe o que ele ainda vai falar nesse mesmo Brunecast? Como o imediatismo atrapalha a sua vida e seus negócios. Você é imediatista? Você quer tudo para hoje? Você não aguenta esperar? Você é impaciente? O Flávio vai dar uma aula sobre isso junto comigo lá no Brunecast. Outra coisa, nós vamos descobrir o que o Flávio Augusto acha sobre ostentação. Você viu gente que ostenta? Gente que quer mostrar as coisas materiais, mas não revela quem é de verdade? Rapaz, o Flávio deu uma palavra sobre isso. Então, crie expectativa no seu coração, porque isso que você assistiu aqui é só um pedacinho. Semana que vem tem Brunecast completo com Flávio Augusto aqui no meu canal de YouTube. Pessoal, eu faço votos de paz e prosperidade. Toda essa semana aqui no Café com Destino, nós vamos ter sempre uma participação mega ultra especial como essa do Flávio. E prepara o seu coração, porque amanhã, nós vamos ter nada mais, nada menos que Dave Leonardo, o maior evangelista da atualidade aqui no Brasil, está alcançando milhões de pessoas e ele vai abrir o coração sobre propósito e sobre missão de vida. Imperdível. Aciona o teu contador amanhã, 7h57, aqui no Café com Destino. Até lá!